Bom, chegamos no último pilar da educação proposto pela Unesco, no seu relatório da educação para o século XXI, que é o aprender a ser. Esse é o principal pilar, quer dizer, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver. Na verdade, são pilares que vão tentar sustentar o grande pilar que é o aprender a ser. Um dos mais caros para quem lida em educação é exatamente isso, é tentar conseguir fazer com que as pessoas descubram quem elas são. Isso é aprender a ser, né? Fazer com que todo aquele potencial que o indivíduo tem dentro de si possa aflorar, possa, né, se transformar num talento realmente criativo, transformador, inovador e que possa de fato favorecer não só ao próprio indivíduo, a todos aqueles que estão no seu entorno. Esse é o aprender a ser. George Gusdorf, um dos pioneiros a trabalhar o conceito de interdisciplinaridade, ele tem um livro em que ele coloca uma coisa muito interessante, porque ele fala, olha, qual que é a função do professor de geografia? Qual que é a função do professor de matemática? Qual que é a função do professor de história? Fala, não é ensinar geografia, matemática, ensinar história. Antes de mais nada, o professor de geografia precisa ensinar o seu aluno a descobrir quem ele é. Essa é a primeira função do professor, seja ele de geografia, de matemática, história, português, o que seja. Fazer com que o seu aluno se descubra, perceba o que ele quer, o que ele busca, né? Quais são suas tendências, suas inclinações, o que ele quer desenvolver, o que ele quer construir. Né? Procurar, então, fazer com que o indivíduo perceba quem ele é. E quando a escola não dá essas oportunidades, quando a escola cerceia e a escola quer definir quem que você tem que ser, né? Que é muito isso, né? A escola sempre quer nos determinar, quer dizer como que nós temos que fazer, né? Sem perguntar para você, sem criar um diálogo, uma interação. Não é que o aluno vai se fazer sozinho, claro que não, mas a gente pode ter um diálogo, uma interação, e dar um espaço, né, para o formando, para que ele também se coloque, né, e colabore, né, com a sua própria formação, né, que desenvolva a sua autoformação, que é fundamental. Né. Então a escola nessa busca de querer nos determinar, ela cria o que a gente chama de uma disciplina. Né? E todo aluno mais sensível, ou todo aluno que está um pouco mais preocupado consigo mesmo e está buscando algo, mas não sabe muito bem por onde começar, ele dentro da escola se torna um rebelde. Né? Ele dentro da escola se torna um sujeito sem lugar. Né? Porque a escola não dá chance para ele se descobrir. Né? Então a escola cerceia muito esse processo. Então você cria ali uma série de rebeldes, ou aqueles que vão contra a disciplina, ou aquele sistema, aquilo que está instituído ali. Né? Então a maneira que eu tenho para... Não, eu não quero ser o que a escola está querendo que eu seja, é me rebelar contra aquilo. Né? E como você é jovem, você é inexperiente, você não tem muita consciência das coisas, você está lá, você é obrigado a ficar lá, porque, né, seus pais te puseram lá, você tem que estudar, né, você tem que ser alguém na vida, etc. Você vai se virando. Né? E muitas vezes você se salva pela rebeldia. Eu fui um aluno rebelde, não rebelde de, né, bater em professor, né, imagina, né, na minha época a gente tinha muito respeito pelos professores, etc, e muito carinho também. Muitos professores, né, eu tenho até hoje uma lembrança
muito boa deles, etc. Trago eles com muito carinho, porque também sou um professor e aprendi muito com eles. Mas o sistema escolar me deixou um pouco rebelde em muitas situações. Rebeldias puras, né, que nós fazíamos ali quando adolescentes, mas que são muito significativas. Certa vez, na minha época, nós fazíamos o primário, né, quatro anos, 4 séries, né, do primário, que hoje seria o ensino fundamental, logo depois já vinha o ensino médio, que seria o ginásio, e depois o colegial, né, mas tudo isso já era ensino médio. Então você tinha ali a formação básica, seria esses 4 anos. Para entrar no ginásio tinha um exame de admissão, né, um exame admissional, né, e era um exame muito seletivo, então muitas vezes a gente fazia um curso, que seria um cursinho, né, na época mais para o ginásio, um cursinho que seria o curso de admissão, que era para você fazer essa prova e conseguir adentrar na escola pública, que na época eram as melhores escolas, né. E eu então, meus pais me matricularam num curso de admissão, com uma professora que era uma professora muito rigorosa, uma professora muito brava e que batia nos alunos, né? Ela sacudia lá a gente, puxava o cabelo, dava umas reguadas e tal, ela era um pouco violenta, né? A gente dá risada, mas isso era uma tensão muito grande ali, eu, os meus colegas, a gente sofria um pouco com tudo isso, era uma tensão muito grande aquele curso. Eu me lembro que a escola era perto de casa, eu ia de bicicleta e eu chegava lá bem cedo, né, na escola, que na verdade a escola era uma casa, era a casa da professora, ela dava aula nos fundos da casa dela, tinha uma garagem ali, ela fez uma sala de aula, ela tinha uma turma de manhã, uma turma à tarde, e esse era o trabalho dela, né. Era um curso de admissão, né, ele estava fora do regimento escolar ali, né. E eu chegava lá um pouco mais cedo, e na varandinha da casa dela, a gente entrava ali, ficava na varanda, ali no jardim dela, ali da frente, esperando ela abrir o portão ali pra gente entrar na sala, né. Eu chegava mais cedo que todo mundo, e o jornal dela estava sempre ali já na varanda, né. O jornaleiro passava, já jogava o jornal ali. E eu abria o jornal com muito cuidado, né, lia ali o que me interessava, né, dobrava direitinho e deixava ali na soleira dela, né. Eu fazia isso diuturnamente, né. E eu tinha um prazer enorme em fazer isso, né. Em ler o jornal dela antes dela. Isso era um ato de rebeldia, né. O ato de rebeldia qual que era, né? Olha, a senhora bate na gente, bate nos meus amigos. Ela não me batia muito porque eu estudava para não apanhar, né? Mas sacudia meus alunos, meus amigos ali, etc e tal. A senhora faz isso, mas eu leio o seu jornal antes da senhora, né? Era isso que eu dizia. E era isso que me dava força, né, para poder adentrar aquele curso e continuar ali estudando, continuar enfrentando aquela situação que era extremamente estressante, porque isso inibe o indivíduo de ser aquilo que ele é. Ali a gente não pode ter nenhum tipo de espontaneidade, a gente está preso a uma situação ali que a gente tem que ficar prestando atenção, não pode se distrair em nenhum momento e tal. É uma situação muito pouco favorável para a aprendizagem, né? Funciona para o condicionamento, para decorar as coisas, etc. Tanto é que ela tinha, todo mundo passava, né? Depois desse curso dela, todo mundo passava, né? Mas com muitas sequelas. Sequelas essas que hoje eu já estou com os cabelos bem brancos e eu ainda me lembro dessas cenas e eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então, são coisas que marcam as pessoas. Então a escola pode, sem dúvida, inibir, né, o potencial das pessoas. Ao invés de promover, ela pode inibir, ela pode castrar as pessoas, né, com essa necessidade de colocar as pessoas dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem, de um formato, de uma forma que não necessariamente vai propiciar, né, ao indivíduo uma consciência de quem ele é, né. Muitas vezes a gente tem que abrir um pouco, né, o espaço
para as pessoas poderem se expressar e se reconhecerem a partir da sua expressão, né? Que é a melhor maneira da gente se conhecer, é experimentar ser o que somos, né?